Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Chegamos, irmãos, na lição de número 13. E esta lição de número 13 vai marcar o final da nossa revistinha deste primeiro trimestre. Espero que tenha sido bênção para você, assim como foi bênção na minha vida. Nós já estamos aqui, de posse da revista do segundo trimestre da classe dos adultos, a revista da Igreja Assembleia de Deus, na CPAD, tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta revista nós estaremos estudando no segundo trimestre de 2023. Lembrando aos irmãos que as 12 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. E nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 13, que é para a data do dia 26 de março de 2023. E ela tem como tema, Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Nós estaremos estudando na lição de hoje, este texto bem conhecido do profeta Abacuque, esta oração bem conhecida dele. Temos como texto áureo para a lição de hoje, Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Este texto está lá em Abacuque, capítulo de número 2, a partir capítulo de número 3, melhor dizendo, o verso é o que é o de número 2. Temos como verdade prática para a lição de hoje. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Esta é a nossa esperança. Jesus Cristo voltar para buscar-nos, para buscar a sua igreja. E aqui sobre a vontade de Deus, nós sabemos lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, que ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, amém? Nós temos então, irmãos, como leitura bíblica em classe para a aula de hoje, Abacuque capítulo 3, no verso 1 e 2, depois o verso 16 ao verso 19. Nós estaremos fazendo menção de alguns versos, assim como já fizemos no texto áureo, durante a lição de hoje. Temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra aviva, e essa palavra ela tem como significado fazer reviver, tornar mais vivo, apresentar, E aqui, irmãos, nós já podemos trazer também o que? Os objetivos para a nossa lição de hoje. Temos 3 objetivos. Quais são eles? O primeiro, apresentar o clamor, pelo avivamento do profeta Abacuque. O segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E um terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Temos como parte motivacional para a aula de hoje, que em se tratando de avivamento, olha só o que podemos trazer. É essencial a nossa sobrevivência espiritual num mundo cada vez mais longe do nosso Deus. Estaremos tratando também deste assunto aqui, adentrando um pouco nos nossos tópicos e subtópicos que se seguem. Temos como parte de introdução, então, irmãos, para a aula de hoje. Nessa lição nós vamos enfatizar o quê? A oração muito conhecida, a oração clássica do profeta Abacuque. Primeiro verso do capítulo 3 diz, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, ou seja, debaixo da forma de canto, ou como um cântico. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha o verso 18, o que diz. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aqui tem um bordão, que alguns gostam de dizer na igreja. No verso 19 diz assim, Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então aqui, irmãos,
nesta parte introdutória, ainda podemos dizer ainda que o clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Por quê? Porque nunca houve uma necessidade tão grande e tão premente da igreja, né, visível, que somos nós, ser poderosamente avivada pela parte de Deus, pelo avivamento. Por quê? Porque as forças do mal, irmãos, tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque o próprio Jesus Cristo, ele diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e ele é o dono da igreja, né? Então, por mais que o mal se levante, nós estaremos aqui para combater com oração, com jejum, com clamor pelo avivamento da parte do nosso Deus. Temos então aqui já, irmãos, o primeiro tópico. O primeiro tópico vai tratar sobre o clamor pelo avivamento. Este primeiro tópico tem seus 3 subtópicos. Vamos então aqui, irmãos, ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. O primeiro tópico ele tem como tema o clamor pelo avivamento. Primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer o profeta Abacuque era clamar ao Senhor de todo o coração. De fato, né, ele estava ali angustiado, por quê? Porque na visão dele, Deus estava, né, aparentemente, não estava agindo prontamente a oração dele. Então, o profeta, ele clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor, diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos, lá em Abacuque, capítulo 1, do verso 2 ao 4. E aqui, irmãos, nós tiramos como resposta o quê? Nós vamos ver em todo o contexto aqui da revista, logo no subtópico de número 2. Mas o que nós podemos aprender desse primeiro tópico quando Abacuque orou e aparentemente Deus não respondeu de bate-pronto? Porque a resposta de Deus para a nossa vida, para a nossa oração, ela pode ser um sim, pode ser um não e pode ser um espere. E o esperar é que às vezes nós não entendemos, né, o que está acontecendo. Mas, como dizia o outro aí, quando Deus está em silêncio, ele também está agindo na nossa vida. Então, Abacuque aqui, ele questiona, ele indaga ao Senhor o porquê, né, que o clamor dele não estava fazendo efeito ali naquela hora, diante de tanta destruição, tanta contenda, tanta violência. E às vezes nós nos sentimos assim também, o quê? Orando ao Senhor. Às vezes a resposta demora e aí a gente já começa a fazer algumas indagações. Temos que tomar cuidado, né, com esse tipo de atitude, porque Deus, ele nunca perdeu o controle de situação nenhuma. O segundo subtópico já vai falar assim, ó, a aparente indiferença de Deus. Por que a aparente? Porque não há indiferença de Deus à iniquidade do homem. Ó. Deus, ele provou isso através da sua grande e infinita misericórdia e longanimidade. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para o nosso Deus. Só que haverá um dia em que ele responderá a todos que desprezam a sua palavra. Olha o que o Salmo de número 9, verso 17 diz. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está registrado na palavra do Senhor. Ainda lá em 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 4, a palavra do Senhor diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Mas infelizmente, né, como o autor da revista colocou aqui, muitas pessoas continuam dando as costas para o nosso Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de uma forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. E assim, irmãos, é na minha vida e na sua vida. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, né, Deus, ele tem 3 respostas para a nossa vida: o sim, o não e o espere. E é no tempo dele a resposta. E não veio como Abacuque esperava. O que aconteceu? Deus, o soberano, resolveu convocar os caldeus e os babilônicos para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá, lá em Hebreus capítulo 1, verso 5 ao verso de número 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas
impiedades que já ultrapassavam o quê? Todas as tolerâncias aí ultrapassavam todos os limites, né, do que? Da tolerância divina. Deus estava dando tempo. Por que não respondeu ali para Abacuque na hora? Porque ele estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Lá em Apocalipse, capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: dei-lhes tempo para que se arrependessem. Então aqui, ó, é o mesmo conceito aqui, ó. Mas o povo não se lembrou. Olha o que Tiago diz lá em Tiago capítulo 4, no verso de número 7. Vamos lá dar uma lidinha? Tiago capítulo de número 4, verso de número 7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui nesse contexto aqui, ó, o que estava acontecendo? Muita iniquidade, muita pecado da parte do povo, e Deus dando tempo para que o povo se arrependesse ali. E aí, olha o que vai acontecer, ó. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Quando Deus resolve agir, irmãos, quem impedirá, né? Agindo ele, quem impedirá? Então, neste primeiro tópico, nós aprendemos sobre a essência do clamor pelo avivamento. Vimos a intercessão angustiada do profeta Abacuque. Falamos também sobre que Deus, ele nunca fica indiferente ao pecado, né, à impiedade do homem, e também sobre a resposta pronta de Deus. Qual era a resposta pronta de Deus? Usou ali os caldeus para ser espada e chicote para o povo. Ainda deu tempo para que eles se lembrassem de todos os feitos do Senhor. Mas muitos, como a revista trouxe aqui, né, muitos ainda continuam, ainda hoje, virando as costas para Deus. A sinopse deste primeiro tópico, ela vai dizer assim, ó: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Ainda quero ler com os irmãos aqui, Isaías capítulo 59, no verso de número 1, anotei aqui para estar lendo com os irmãos. Isaías capítulo 59, no verso 1, diz assim, ó: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Estou lendo aqui na versão, né, na NVT, nova versão transformadora. Então aqui, irmãos, caminhando para o tópico de número 2, temos o seguinte tema: o avivamento pela palavra. Vamos lá entender então. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro vai dizer assim: ouvir a palavra de Deus. Em oração, né, em sua oração, Abacuque disse, lá no capítulo 3, no verso 1, a parte A: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. A oração, irmãos, ainda continua sendo o quê? O elo, né, o diálogo entre nós e o nosso Criador. E não há problema, não há trave que a oração não destrave. Não há situação que orando, esse feito, né, esse fato da gente estar falando com Deus, não há situação que não se resolva através da oração. E aí, ó, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Olha só aqui, irmãos, gostaria de ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 10, no verso 17. Trouxe várias referências aqui aos irmãos para enriquecer a nossa aula, né? Romanos, capítulo 10, verso 17, a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Ainda lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, a palavra do Senhor vem dizendo o quê? Que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Para quê? Para que nós não estejamos nos enganando a nós mesmos, caindo em falsos ensinamentos, né, em falsas doutrinas. Então, nesse contexto aqui, a palavra do Senhor, ela é essencial para a nossa vida. Nós oramos, Deus responde a nossa oração. E muitas vezes, irmãos, é através da palavra, né? Esses dias mesmo ouvi um testemunho de alguém que pediu uma palavra para Deus. Senhor, me dá uma palavra. Esse irmão contou que ouviu já esse testemunho, né, também de alguém, que a Bíblia as páginas foi virando assim, ó, e parou justo no texto que a pessoa precisava estar ouvindo ali para aquele momento ali. Ainda falando, irmão, sobre ouvir a voz do Senhor, muitas vezes a gente ora, né, e
a gente toma uma decisão precipitada, né? A cada decisão que a gente vai tomar tem que estar pautada em oração, resposta dessa oração, direção de Deus e paciência, para que nós não venhamos, não venhamos, melhor dizendo, tomar alguma decisão que lá na frente a gente possa se arrepender depois. O segundo subtópico vem trazendo, temor a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor, capítulo 3, no verso de número 2. Aqui podemos ainda trazer o que o salmista diz no Salmo 111, no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aqui nesse sentido de temor, não tem nada a ver com medo, com pavor ou com terror. Não tem nada a ver com isso. A expressão aqui, ela remete, segundo o autor da revista pontuou, a reverência a Deus em todas as esferas da nossa vida. Provérbios, vai dizer o que também lá em Provérbios, capítulo 9, no verso de número 10. Vamos dar uma olhadinha? Provérbios, capítulo 9, no verso de número 10. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito de temor. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquele que não tem o temor do Senhor, nem começou a ser sábio ainda, porque isso é o princípio, da sabedoria. Então podemos ainda trazer aqui ainda o que? Que nesse sentido de profundo respeito diante do nosso Criador. Amém? O terceiro subtópico vem trazendo o clamor pelo avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, como assim é nos nossos dias de hoje, é melhor obedecer do que sacrificar. Ouvir sua palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Então, depois que ele entendeu que não tinha jeito, que ia acontecer o juízo do nosso Deus, ele pediu 3 coisas ao Senhor. A primeira, olha o que ele pediu. Pediu o avivamento para a sua obra. A segunda, pediu para que Deus notificasse a sua obra, ou seja, para que Deus trouxesse ao conhecimento, a sua obra. E a terceira coisa que Abacuque pediu, para que Deus lembrasse da sua misericórdia na sua ira. Por quê, irmãos? Porque lá em Lamentações capítulo 3, a palavra do Senhor ela vai dizer o quê? Que as misericórdias do Senhor, como nós vamos falar disso também lá no tópico de número 3, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos concluídos, de nós não sermos consumidos. E aqui, finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo, como a gente pode ler lá em Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, que faz parte da nossa leitura bíblica em casa. 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então aqui, neste terceiro subtópico aqui, nós entendemos aqui nesse contexto que mesmo Abacuque sabendo que o castigo do Senhor seria inevitável, Provérbios vai dizer, que aquele que endurece o coração, muitas vezes, quando é corrigido, de repente, lhe virá o quê? A ruína, a destruição. Então aqui, devemos continuar clamando pelas almas que merecem, que carecem, do amor do nosso Deus, não que merecem, porque nós não somos merecedores de nada, foi a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Então, temos aqui nesse tópico de número 2, estudamos aqui, a importância de ouvir a palavra do Senhor, estar atento a ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falamos também sobre o temer a Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesse sentido, não é medo, não é pavor, não é terror, é o que? É reverência à sua palavra em todos os aspectos, é ter um sentimento de respeito profundo pelo nosso Deus. Também falamos aqui que Abacuque, quando percebe, no terceiro subtópico, quando ele entende que o castigo seria inevitável, ele pede 3 coisas ao Senhor. Primeiro, pediu avivamento. Segundo, ele pediu o quê?
para que Deus notificasse a sua obra, e terceiro, pediu pela misericórdia do Senhor, né? Nós vamos ver no terceiro subtópico que Davi também preferiu cair na mão de Deus. A sinopse diz assim, irmãos, ó: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento, hein? O terceiro tópico diz assim, ó: avivamento, questão de vida ou de morte. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro, o clamor pela misericórdia de Deus. Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação. Nós acabamos de falar isso no tópico de número 2, né? Então, ó, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Como eu já disse aqui aos irmãos, ó, já citei Lamentações capítulo 3, no verso 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Também podemos ler ainda Provérbios, né? Provérbios, capítulo de número 28, no verso de número 13. Vamos lá dar uma lida? Provérbios, capítulo de número 28, no verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim, ó: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa, os abandona e deixa, recebe misericórdia. Provérbios 28, 13. Então aqui nós vamos adentrar já o subtópico de número 2, né? Deus é misericordioso, embasando já em Provérbios 28 e 13. Ó. Deus ouve as orações de pessoas que pecam, né? Que seria de nós se o Senhor, né, nós já lemos lá em Isaías 59, tivesse com o seu braço encurtado e os seus ouvidos fechados para não ouvir o nosso clamor, a nossa oração, né? Lembra lá do povo no Egito? A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo, né? Então aqui, ó, a revista ainda traz para a gente aqui, ó, mas aquele que se arrepende sinceramente de seus pecados e busca a face do Senhor, Deus é misericordioso para com ele, ó. Provérbios 28, 13, né? A Bíblia relata o episódio de Davi, ó, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. 1 Crônicas 21, 13 vai dizer: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Ainda, né, o autor da revista, ele pontua aqui para a gente ainda aqui, que Deus, né, a maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus, também foi citada pelo profeta Jeremias, lá em Lamentações, que a gente citou aqui, ó. O terceiro subtópico, ele vem trazendo assim, ó: clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. O que é uma coisa endêmica? Todo lugar, é restrita ali ao lugar, mas todo lugar tem, né? Esse é o significado da palavra. Ela tem um padrão estável, né? E que prevalece. Então, a maldade aqui, irmãos, no nosso meio, né? Na nossa sociedade, ela já se tornou o quê? Algo ali constante, ó. Então, ó, em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e de pudor. Só que, olha o que a Bíblia ela vem nos dizendo lá em Hebreus capítulo 12, 14, ó. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá fora pode estar vendo maldade, mas no nosso coração, nós que aceitamos Jesus Cristo, que professamos essa fé, não pode haver, né, rancor, maldade, vingança, esse tipo de sentimento, e sim prevalecer, né, o perdão. Aqui ainda podemos trazer, irmãos, que devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque, lá em Abacuque capítulo 3, verso 2, ó: na sua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia, né? E aí, neste tópico de número 3, aprendemos, ó, o clamor pela misericórdia de Deus. Falamos, né, e afirmamos que Deus é um Deus de misericórdia, né? Deus é um Deus misericordioso. Também, ó, falamos aqui sobre continuar clamando a Deus e buscando sempre uma vida, o quê? Viver em paz e buscando a santificação, sem a qual nós não veremos ao nosso Deus. A sinopse, ela diz assim: o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Para embasar essa sinopse aqui,
podemos dizer assim ainda, que é mais ou menos, irmãos, o avivamento, ele é para a nossa vida, assim, um comparativo, como se você estivesse se afogando, seja numa piscina, no rio, no mar, né? E ali, desesperado, lutando pela sua vida, alguém te jogasse, né, algo em que você pudesse se agarrar. Você não iria se agarrar? Hoje, esse algo que a gente tem que se agarrar é o avivamento, é buscar o avivamento da parte do nosso Deus para a nossa vida, como nós estudamos no decorrer de toda a revista, tanto o nosso avivamento pessoal, quanto o nosso avivamento, né, no meio da nossa família, na nossa igreja local, né, onde nós frequentamos, né? Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, ó, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno, poderoso nas igrejas, como comentei, não só, né, o nosso pessoal, mas também no coletivo, no geral. Ainda devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé. O que é se apostatar da fé? Está indo numa direção e de repente falar, não quero mais isso, mudar de direção, né? Falar, não dá. Uma vez eu fui evangelizar um rapaz e ele falou assim, Edson, isso aí que você está vivendo agora, isso aí já faz algum tempo, foi em 2012. Isso aí que você está vivendo agora, Edson, eu já vivi. Fui obreiro na casa do Senhor, eu já não acredito em mais nada disso aí não. Olha como está, olha o que a gente está vivendo. E aí é difícil você falar para a pessoa, né, para esse tipo de pessoa aqui, tentar convencê-la mesmo, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente faz a nossa parte, né, de falar do amor de Jesus. Olha, Deus não mudou, o que mudou foi o homem. E também o que? Continuar o que? Orando e buscando da parte de Deus, né, para que essas pessoas, né, não virem mais as costas para o Senhor, né, e sim, né, busquem a sua face, né. Olha lá 2 Crônicas 7:14, que versículo que cabe bem para este momento. Então, podemos fechar dizendo solenemente, aviva, Senhor, a tua obra. Querendo Deus, né, em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a nossa revista do segundo trimestre de 2023. Nós vamos falar sobre o tema muito forte, irmãos, relacionamentos em família. Deus tem o tratar ali para a família como um todo, Deus tem o tratar para o pai, para o filho, para a esposa, para todos, irmãos, para todos. A Bíblia é um livro que abrange, né, um ensinamento para todas as faixas etárias da nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus.